Olá, irmãos, tudo bem? Aqui é Rodrigo Freitas e continuando a nossa leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, tá? E vamos agora à leitura do capítulo 7, ok? Assim como está escrito na palavra, no livro dos livros. Então vamos lá. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros e dos vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegai à tradição de homens. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquele que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. E chamando a si outra vez a multidão, disse: ouvi-me, vós todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhe ele: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora? Assim declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que contamina, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, foi para a região de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Porque logo, certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Respondeu-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou-lhe e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama, em que o demônio havia saído. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi para Sidom, até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis.
e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o dentre a multidão à parte e meteu-lhes os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isso é, abra-te. E abriram-lhe-se-lhes os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas quando mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilharam e se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, mas até os surdos ouvem e os mudos falar. Tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. E assim é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que faz maravilhas nas nossas vidas, mas que nós possamos prestar atenção, ouvir, entender e praticar. Essa é a palavra de Jesus Cristo, escrita por São Marcos, e que nós possamos ouvir, entender e praticar. Um grande abraço. Até o próximo capítulo.